Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, 19 de agosto do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Agora em Mineiros faz 20 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 33. Umidade relativa do ar baixa entre 23% e 54%. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de pancadas de chuva nessa terça-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Cidades em Goiás têm alerta amarelo para risco de vendaval. Governo de Goiás inicia segundo semestre letivo com entrega de nova unidade de ensino em Goiânia. STF garante direito de recusa de transfusão de sangue em razão da religião. Exames de Bolsonaro mostram persistência de gastrite e esofagite. Novo veranico faz subir temperatura no país esta semana. Mabel anuncia a instalação de ponto para o reconhecimento facial na Prefeitura de Goiânia. Câmara articula a votação de projeto que combate a adultização de crianças nas redes sociais. Governo de Goiás lança site exclusivo do Observatório do Turismo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reafirmar o direito de negar transfusões de sangue por motivos religiosos. O julgamento dos embargos ocorrerá em plenário virtual previsto para esta segunda-feira. A decisão rejeita o recurso do Conselho Federal de Medicina, que buscava reverter a decisão favorável ao grupo Testemunhas de Jeová. O relator, ministro Gilmar Mendes, os ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça e Dias Toffoli votaram por negar o recurso. Em 2024, o plenário do Supremo decidiu por unanimidade que as pessoas têm o direito de recusar procedimentos médicos por motivos religiosos, como os testemunhas de Jeová, cuja fé não permite as transfusões de sangue. A tese vencedora também estabeleceu a possibilidade da realização de procedimento alternativo sem a transfusão de sangue, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios rejeitou o pedido de indenização por danos morais movido pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo ex-senador Lindbergh Farias contra o deputado federal Gustavo Gaia. O casal exigiu o pagamento de R$60 mil após declarações feitas pelo parlamentar nas redes sociais a respeito do chamado trisal. Na decisão, o juiz destacou que, embora as publicações de Gaia tenham sido consideradas grosseiras, elas se enquadram no âmbito da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, não configurando ofensa passível de indenização. O magistrado ainda ressaltou que as falas representaram uma reação política à indicação feita pelo presidente da República para a Secretaria de Relações Institucionais, fato que já havia sido amplamente debatido e criticado pela imprensa. A vitória tem importância para o deputado Gaia, especialmente porque ele enfrenta no Conselho de Ética da Câmara uma acusação de natureza semelhante. Para a defesa de Gustavo Gaia, o precedente reforça a garantia constitucional da liberdade de manifestação de parlamentares no exercício dos seus mandatos. A bateria de exames a que foi submetido Jair Bolsonaro no sábado mostraram persistência de gastrite e esofagite, agora em intensidade reduzida.
mas que demanda tratamento medicamentoso contínuo. Em prisão domiciliar, o ex-presidente foi autorizado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a ir ao hospital DF estar em Brasília. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com necessidade de tratamento medicamentoso, é o que diz o boletim médico. Para o médico-chefe da equipe cirúrgica do ex-presidente, Cláudio Berolini, as condições de confinamento prejudicam em todos os aspectos, entre elas a impossibilidade de fazer caminhadas, que pode agravar problemas digestivos e a hipertensão arterial. E a Câmara terá uma semana marcada por debate sobre adultização infantil e pressão por votação do imposto de renda. Quem vai trazer os assuntos que estarão na Câmara é a Lívia Braz. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta semana depois do recesso prolongado pelos protestos e pela ocupação do plenário na semana passada. E o clima já começa carregado, com temas polêmicos na pauta e disputas acirradas entre governo e oposição. Na Câmara dos Deputados, um dos destaques é a criação de um grupo de trabalho para propor uma lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A iniciativa ganhou força depois de denúncias de perfis que expõem menores em conteúdos de cunho sexual para a monetização. O grupo terá 30 dias para apresentar um texto, e uma audiência com especialistas está marcada para o dia 20. Outro assunto que pode avançar é o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A proposta também reduz a tributação para rendas de até R$7.000 e aumenta para quem recebe acima dos R$600.000 por ano. O presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que também pode colocar em debate o foro privilegiado e o projeto de anistia, caso haja acordo entre os líderes. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar nesta quarta-feira a proposta de emenda constitucional que dá mais autonomia ao Banco Central. A ideia é garantir que só o BC possa regular e operar o Pix, mantendo a gratuidade para pessoas físicas. Além disso, estão no radar medidas como a MP, Brasil Sem Miséria, a taxação de bilionários, bancos e grandes empresas para financiar programas sociais e discussões sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou neste domingo o alerta amarelo de vendaval que atinge Goiás e outros 6 estados pelo país. O aviso indica a possibilidade de ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e vale das 10 às 18 horas desta quarta-feira. Em Goiás, ao menos 9 municípios poderão ser atingidos: Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros, Perolândia, Serranópolis estão inclusas na lista. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina também receberam o alerta amarelo. Em caso de rajadas de vento, o IMET orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Outra dica é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O segundo semestre letivo da rede pública estadual começou com um marco importante para a educação goiana, a entrega de um novo e moderno colégio em Goiânia. A inauguração da unidade, que substitui a antiga estrutura de placas pré-moldadas, representa mais conforto, segurança e oportunidades para centenas de estudantes. O início das aulas neste semestre mobiliza 464 mil estudantes em 1.000 unidades escolares distribuídas pelo ensino fundamental, médio, educação especial e educação de jovens e adultos. Até o fim deste ano, o calendário escolar totalizará 201 dias letivos e de atividades. A Prefeitura de Goiânia anunciou na última sexta-feira a abertura de um pregão eletrônico para a implementação de sistema de ponto com reconhecimento facial aos servidores públicos do Paço. A medida já era esperada desde março, quando o prefeito Sandro Mabel justificou a ação a fim de fiscalizar a frequência dos trabalhadores públicos. Segundo o documento publicado no Diário Oficial do município, o processo deve ser aberto no dia 9 de setembro de 2025 e busca contratar a empresa que ofertar o serviço pelo menor valor possível. Ainda conforme publicado, o contrato deve durar por um período de 60 dias. O prefeito alega que a gestão anterior era negligente na fiscalização do sistema, que era manual sob a gestão de Rogério Cruz, o que causava faltas injustificadas. Reajuste na tabela médica reduz a espera por consultas no IPASGO. Quem vai falar sobre essa novidade é o repórter Costa Júnior.
O Ipasgo Saúde iniciou um novo ciclo de contratos com médicos da rede credenciada com atualização na tabela de remuneração das consultas. Em um mês de novo contrato, os efeitos já são visíveis. Segundo o relatório da Gerência de Atendimento do Ipasgo, que traz um levantamento mensal do prazo mínimo de atendimento médico aos usuários, no mês de julho, várias especialidades apresentaram reduções no tempo para a realização de consultas. A reumatologia, por exemplo, reduziu o tempo médio de agendamento de 50 dias para 1 dia. A psiquiatria caiu de 40 para 4 dias. Urologia pediátrica de 17 para 3 dias. E dermatologia de 15 para 3 dias. Para definir os parâmetros do novo contrato, o Ipasgo Saúde realizou encontros com representantes de 3 instituições da rede credenciada, como o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, a Associação Médica de Goiás e o Conselho Regional de Medicina. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 em um confronto brasileiro. Hugo Calderano venceu o compatriota Vitor Ishii por 3-0 em duelo válido pela primeira rodada do WTT Europe Smash na Suécia nesta segunda-feira. No início do mês, Hugo conquistou uma marca importante em sua carreira. O mesatenista alcançou o 3º título consecutivo de uma etapa mundial de tênis de mesa. No torneio disputado em Foz do Iguaçu, ele derrotou o alemão Benedikt Duda por 4-3 para levantar mais um troféu. Dessa vez, Calderano busca manter a invencibilidade e vai enfrentar agora o jovem chinês Win Rubio, de 18 anos, na segunda rodada da competição. O São Paulo terá Alan Franco até 2028. Ontem, o tricolor anunciou a renovação com o zagueiro argentino. O vínculo do atleta com o clube se encerraria no fim desse ano, mas a equipe paulista decidiu pela ampliação do acordo. Alan Franco chegou ao São Paulo em 2023 e participou dos títulos da Copa do Brasil, a primeira da história do time, e também da Supercopa. O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia. Na partida de ida em Medellín, o placar foi 0-0. Agora basta o tricolor vencer para se classificar. A Betano venceu a concorrência para ser a nova patrocinadora master do Flamengo. O rubro-negro encerrou o vínculo com a Pixbet na quarta-feira. Acertou o novo patrocínio em uma reunião na sexta e anunciou o acordo em nota ontem. O contrato terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo ainda hoje. O vínculo com a casa de apostas será de 3 anos e 4 meses, começando a valer a partir de setembro, e renderá ao Flamengo o maior patrocínio master do país. O valor é de 268 milhões e meio por temporada, incluindo bonificações. O Flamengo analisou cerca de 7 propostas de casa de apostas, mas apenas 3 apresentaram valores significativos: a Sportingbet, Betano e a Superbet. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A segunda-feira chegou ao final com os preços internacionais do milho futuro contabilizando poucas movimentações na Bolsa de Chicago e flutuações do campo misto. Segundo a análise da Agrinvest, o mercado internacional tenta se fortalecer após as fortes quedas da semana passada, motivadas pela elevação de produtividade área plantada nos Estados Unidos no último relatório do Departamento de Agricultura americano. Por outro lado, o bom ritmo de vendas semanais e o forte programa de exportação norte-americano vem trazendo sustentação para as cotações internacionais. Os preços futuros do milho encerraram o pregão desta segunda-feira com movimentações positivas aqui na Bolsa Brasileira. Os analistas da Agrinvest destacam que o mercado brasileiro está olhando para a reta final dos trabalhos de colheita da segunda safra brasileira e para a ausência de grandes movimentos em Chicago. A consultoria aponta ainda que o mercado futuro enfrenta dificuldades para sustentar novas altas diante da proximidade da colheita americana, o que deve intensificar a competitividade na exportação. Enquanto isso, o mês de agosto segue com ritmo de exportação à frente do registrado em agosto do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h48. Daqui a pouco a gente vai para mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale, né? Mas antes, aquele recadinho especialmente para você que está precisando fazer revisão no seu carro. H5 Auto Center. Você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem e muito mais. Se você vai trocar de óculos, passa lá na Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas
os melhores preços de armação e lente, fabricação própria, e por isso seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. Lá na Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. E se o seu gás acabar aí na sua casa, você ligue lá no Gás Rocha Farias, é o 3661-2002. Eles atendem inclusive domingos e feriados. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Como é abundante a hipocrisia nesse caso que foi, digamos, reaberto por esse influenciador digital Felca, repetindo denúncias já feitas anos atrás pela Damares, pela Antônia Fontenelle, ninguém deu bola porque disseram que era coisa de evangélico, coisa de direita, coisa de fascista, né? Os mesmos que não deram bola para aquele filme Sons da Liberdade, que trata exatamente desse assunto, do abuso sexual, pedofilia de crianças, né? Aí a esquerda brasileira está defendendo as crianças, para isso tem que censurar rede social. Não precisa. Não teve censura na rede social, a Polícia Federal descobriu esse tal de Ítalo, né? Santos, H-Y-T-A-L-O, né? Estão chamando de Ítalo. Então não precisa. Mas, vejam só, tudo isso para contar que se descobriu que foi divulgado com muito cuidado um decreto de Lula que anula um decreto de Bolsonaro, que é um decreto contra o aborto. Decreto de Bolsonaro contra o aborto. Foi anulado pelo decreto de Lula sob a égide da proteção à infância. A oposição está achando que está abrindo frestas para permitir o aborto, que é o sonho da esquerda. Mas eu lembro que o Código Civil, no artigo 2º, diz que a pessoa adquire personalidade jurídica, isto é, tem nome, a partir do nascimento. Mas que, eu vou ler na íntegra aqui, personalidade civil começa no nascimento. Mas a lei põe a salvo desde a concepção, momento em que o espermatozoide entrou no óvulo, desde aquele momento, os direitos do nascituro. Quais são os direitos do nascituro? Olhem a Constituição, artigo 5º, direito à vida. Bom, fala em vida. 3 mulheres perderam a vida em Ilhéus, estavam passeando na praia com um cachorro, o cachorro sobreviveu, sofreram um ataque à faca. Os corpos foram encontrados. 2 professoras municipais de mais de 40 anos e a filha de uma delas de 20, agredidas à faca. Aí fazem tanta campanha contra armas de fogo, e eu olho as estatísticas de homicídios e vejo que 70% das mulheres assassinadas foram assassinados à faca. Será que vão fazer uma campanha de registro de faca ou de porte de faca? Eu tô fazendo essa ironia porque fingem não saber que não é essa a origem da violência, não é a arma. Porque a arma que serve para matar serve também para defender a vida e a propriedade. A arma é inerte. A origem da violência está nos cérebros que armam as mãos. Então é preciso desarmar os cérebros. E faça isso com educação. Só que os demagogos não querem saber de ensino e educação. Os demagogos se gabam, como Lula quando provocou mais uma vez Trump, de que nós somos o país do samba, do futebol e do carnaval. E isso basta para que as pessoas não pensem nas coisas mais importantes da vida, que é o bem-estar, a liberdade, a garantia disso tudo para os filhos e netos, e só o conhecimento dá isso. Só que o conhecimento também ensina a pessoa a ser eleitor e votar nas pessoas certas. Esse tem sido o mal do nosso país em geral, o voto errado. Bom, enquanto isso, o governo lamenta que o PIB, o Produto Interno Bruto, a economia, está se desacelerando. Inclusive porque falta mão de obra. Onde existe mão de obra intensa, necessidade de mão de obra intensa, a pessoa prefere ficar em casa, não fazer nada e ganhar o Bolsa Família. Milhões de pessoas estão assim, né? Alguns precisariam menos, outros se viciaram nisso, como lembra Luiz Gonzaga, naquele que deu música aqueles versos de Zé Dantas, né? A esmola envergonha e vicia o cidadão. Por último, só para lembrar, num discurso que fez em
Cuiabá, ele estava lá, o presidente do Supremo, dizendo que não vai se aposentar, não vai sair do Supremo depois que entregar a presidência em setembro para o Fachin, que ele está gostando muito e vai ficar por lá. Ele ainda pode ficar mais 8 anos. Enquanto isso, a gente viu a foto de 27 ou 28 influenciadores de esquerda que foram ao Supremo mostrar apoio a Moraes e combinar campanhas de propaganda para dizer que o Supremo está cumprindo a Constituição. Eu fico curioso para saber se as passagens e a hospedagem foi paga pelos visitantes ou por nós. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h59, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Até 2030, nada menos que cerca de 1.500 patentes de princípios ativos e processos industriais relativos a 1.000 medicamentos vão expirar, o que vai permitir a produção de similares e genéricos ao menos 35% mais baratos que os de referência, hoje exclusivos de laboratórios que os desenvolveram. São remédios para 186 doenças, incluindo câncer e diabetes, além de antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Alguns deles são de alto custo e o aumento da oferta e da competição com os genéricos pode significar alívio no bolso do consumidor e no orçamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas há um tipo de medicamento que gera maior ansiedade: as canetas de emagrecimento. Com o sucesso das canetas à base de semaglutida, voltadas para o tratamento de diabetes tipo 2, mas campeãs de vendas pelos seus efeitos emagrecedores, farmacêuticas brasileiras acompanham com expectativa a previsão de que o princípio ativo também entre em domínio público, abrindo caminho para genéricos e similares. A patente da Novo Nordisk, sob os selos da Ozempic e a Wegovy, cai em 20 de março do ano que vem, mas o laboratório dinamarquês aguarda o Superior Tribunal de Justiça decidir sobre o seu pedido de extensão da proteção no Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e deputados da base do governo querem votar ainda nesta semana o projeto que combate a adultização de crianças nas redes sociais, de autoria do senador Alessandro Vieira. O requerimento de urgência deve ser analisado nesta quarta-feira, um dia após a reunião de líderes que define a pauta de votações. O relator da proposta na Câmara, o deputado Jadiel Alencar, disse que o texto está maduro e tem caráter suprapartidário. Segundo ele, a medida não abre brechas para censura e tem sido elogiada por especialistas. A mobilização em torno da votação ganhou força após a prisão do influenciador Ítalo Santos, investigado por exploração de menores. A oposição, no entanto, resiste à votação nos termos atuais. Líderes do PL e do Novo argumentam que a proposta é vaga e pode abrir espaço para censura. Entre os pontos criticados estão a expressão acesso provável, considerada ampla, e a previsão de sanções às plataformas aplicadas por uma autoridade nacional vinculada ao governo federal. Mesmo com a possibilidade de obstrução, Hugo Mota defendeu a votação ainda nessa semana. Estudo: mortes por câncer coloretal indicam uma alta de 36% até 2040. Quem nos traz o alerta é Brendo Zonta. Sem uma mudança de hábitos de vida e sem o cuidado de fazer exames com antecedência, nos próximos 15 anos, o Brasil pode registrar um aumento de 36% na quantidade de mortes por câncer coloretal. A estimativa foi feita pela Fundação do Câncer a partir de dados oficiais e de uma projeção baseada nas tendências estatísticas. Para o coordenador da pesquisa, Dr. Alfredo Scaff, uma das hipóteses para o aumento de mortes por essa doença é o fato de que poucos brasileiros têm o hábito de fazer exames preventivos. No caso do câncer de colo e de reto, essa prevenção é fundamental, porque nas fases iniciais a doença manifesta poucos sintomas e, geralmente, quando os sinais aparecem, ela já está em um estágio avançado. Como ele é um câncer que dá poucos sintomas, os sintomas só aparecem quando o caso já é mais avançado, não existe então uma rotina de se fazer exames que detectem precocemente esse câncer, porque isso realmente salva a vida, rapaz. Você fazer o tratamento no estágio inicial, não tem que fazer quimioterapia, não tem que fazer radioterapia, não tem que fazer nada. Tira o tumor, acabou, a pessoa está curada. O médico também cita quais sinais devem servir de alerta. Se você
você começa a apresentar mudança do hábito intestinal, fica um período de 1, 2 semanas de constipação, e aí de repente fica com diarreia por 1 semana, aí novamente fica constipado, as fezes mudam de formato, começa a ter um emagrecimento sem nenhuma causa, começa a apresentar dores abdominais ou sangue nas fezes, esses são os sinais para o câncer coloretal. Dr. Alfredo explica que o Brasil não tem um protocolo nacional para rastrear o câncer coloretal, mas que os médicos geralmente indicam os exames a partir dos 45 ou 50 anos de idade, e se há histórico desse câncer na família, a partir dos 40 anos. Mas o próprio paciente pode pedir a seu médico a realização da colonoscopia. A colonoscopia é um exame que introduz um aparelho e observa no intestino grosso se existe alguma ferida, algum pólipo, alguma lesão que possa ser suspeita de câncer. E aí já se faz a biópsia e aí já se faz o diagnóstico. Ainda para a prevenção, Dr. Alfredo indica hábitos saudáveis, como alimentação rica em fibras, verduras e legumes e com pouca carne vermelha e embutidos, como linguiça e salsicha. Além disso, não fumar e bebidas alcoólicas, no máximo, com moderação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. O incêndio registrado na madrugada dessa segunda-feira deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em uma residência no Jardim América, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentravam na parte externa da casa quando as equipes chegaram. Durante a varredura do imóvel, os militares encontraram um homem de 59 anos, com queimaduras de 3º e 4º graus, caído ao lado de um sofá. Ele foi resgatado consciente e levado ao hospital municipal. No trabalho de rescaldo, os bombeiros localizaram um corpo carbonizado sob os escombros. A vítima ainda não foi identificada. A polícia militar, o sobrevivente, afirmou que o incêndio teria sido provocado pela ex-mulher. A polícia científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para a perícia e investigação das circunstâncias da ocorrência. Está no ar o novo site do Observatório do Turismo do Governo de Goiás. No endereço eletrônico recém-lançado, as informações aparecem separadas por temas: inventários turísticos, censos hoteleiros, estudos estratégicos, painéis do turismo goiano, boletins, relatórios, mapeamentos situacionais e planejamentos estratégicos. Todo o conteúdo produzido pelo órgão passa a ficar reunido em um site exclusivo. Estudos publicados anteriormente na página da Goiás Turismo foram migrados para o novo portal. As pesquisas são fundamentais para o poder público, o profissional e o empreendedor conhecerem o seu público real ou potencial, entenderem os hábitos de consumo do cliente, analisarem o mercado e embasarem o planejamento. Também é primordial para apurar o grau de satisfação do cliente, justificar investimentos e financiamentos para projetos, criar estratégia de marketing e sair na frente da concorrência. Para o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, o novo site do Observatório do Turismo reforça o compromisso do governo goiano com a gestão baseada em dados e planejamento estratégico. Hospital Cora, unidade de saúde do governo de Goiás, referência em tratamento de câncer, vai ganhar casa de apoio para famílias de pacientes. Quem vai trazer a boa notícia é a Ágata Couto. Goiás vai ganhar uma unidade da Casa Ronald McDonald, em Goiânia. Com 22 apartamentos, a unidade servirá para acolher famílias de pacientes durante tratamento no complexo oncológico de referência do estado de Goiás, o Hospital Cora. Em reunião com o governador Ronaldo Caiado, representantes do Instituto Ronald McDonald apresentaram o anteprojeto da obra, que será construída em um terreno doado pelo governo de Goiás. Caiado falou que a primeira etapa do hospital, que já está em funcionamento, é totalmente destinada a crianças de todo o estado. Essa primeira etapa é 100% de atendimento à criança. E o Instituto McDonald traz hoje a nós uma planta sustentável, verde, toda montada, isso aí também aprovada dentro do conselho, para que seja instalada a partir de agora ali num terreno que já está todo preparado para eles começarem a obra. A unidade goiana da Casa Ronald McDonald será a maior da América do Sul,
construída com padrões 100% sustentáveis. O investimento total do Instituto será de R$22 milhões, proporcionando melhor acolhimento aos pacientes do Cora e suas famílias. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. Sucesso de público e crítica. Durante a primeira edição realizada nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA poderá acontecer a partir de 2029, de 2 em 2 anos. Segundo o jornal inglês The Guardian, a pressão sobre a FIFA foi iniciada pelo Real Madrid durante negociações com a entidade no último mês de junho. Junto com os madrilenhos estariam clubes como Barcelona, Manchester United, Liverpool e Napoli, todos de olho na alta premiação paga pela entidade. Por ter sido campeão da primeira edição, o Chelsea embolsou cerca de R$620 milhões. Vale lembrar que o calendário da FIFA já foi estruturado até o ano de 2030, o que impediria trazer a disputa para 2027. Carlos Miguel, novo goleiro do Palmeiras, chega com o peso e responsabilidade de ser o goleiro mais caro da história do Alviverde. Ele desembarcou no Brasil neste domingo e deve ser anunciado ainda esta semana. Palmeiras desembolsou €5,5 milhões, cerca de 34,77 milhões de reais na cotação atual, além de uma bonificação de €500 mil para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador, que tem 2 metros e 4 centímetros. O contrato será válido até 2030. O arqueiro supera justamente o concorrente da posição, o Everton, que foi contratado pelo Verdão no fim de 2017. A equipe paulista pagou 2 milhões ao Atlético Paranaense. O início da temporada na Europa faz com que a comissão técnica da seleção olhe com carinho para o futebol brasileiro, e a pré-convocação já revelou 3 caras novas identificadas por Carlo Ancelotti: Caio Jorge, do Cruzeiro, Marcos Antônio, do São Paulo, e Paulo Henrique, do Vasco. O trio, que não esteve nem mesmo nas relações maiores de Dorival Júnior ou na primeira do italiano, está pré-selecionado para as partidas que encerram as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, diante do Chile e da Bolívia. A CBF enviou no último fim de semana os comunicados para os clubes que têm jogadores na lista de Carlo Ancelotti, seguindo o prazo obrigatório da FIFA de 15 dias antes da apresentação, que acontecerá no dia 1º de setembro na Granja Comari. Nesse cenário, a liberação dos atletas se torna obrigatória. A convocação final dos 23 jogadores escolhidos pelo treinador será conhecida na próxima segunda-feira em evento realizado na sede da entidade no Rio de Janeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Relatório mensal de estatística de agosto do Cotton Brasil apresenta dados atualizados do Departamento de Agricultura americano sobre o mercado global de algodão. O Brasil permanece em terceiro como o terceiro maior produtor mundial no ano comercial 24-25, consolidando a sua posição no ranking global. A previsão indica aumento no volume exportado em 2025-26, alcançando 3,11 milhões de toneladas. Esse crescimento deve reforçar a liderança brasileira entre os exportadores, ampliando a diferença em relação aos Estados Unidos, que devem reduzir as suas vendas externas em 0,13 milhão de toneladas no mesmo período. No mercado internacional, a China cai para o 4º lugar entre os importadores, mas continua sendo o maior consumidor mundial da fibra. Bangladesh retoma a liderança em importações, seguido pelo Vietnã e pelo Paquistão. No Brasil, o consumo interno do algodão tende a se manter estável, acompanhando a produção e a demanda do setor têxtil. E o programa Desenrola Rural ultrapassa a meta e renegocia mais de 6 bilhões de reais em dívidas. Quem vai trazer o balanço é Leandro Martins. O programa Desenrola Rural ultrapassou 313 mil operações de renegociação de dívidas, superando a meta inicial de 250 mil acordos. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar já negociou em 2025, até o final de julho, 6 bilhões e 300 milhões de reais em créditos, beneficiando mais de 175 mil agricultores e agricultoras familiares. Criado para possibilitar a liquidação ou a renegociação de dívidas de agricultores familiares em situação de inadimplência, o programa também atende pescadores artesanais e povos e comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas. Além de permitir o acesso novamente ao crédito rural por meio das linhas do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Desenrola Rural contribui para a sustentabilidade, a ampliação da capacidade produtiva e a geração de renda no campo.
A maior parte das renegociações envolve dívidas de pequeno valor, a maioria abaixo de R$20 mil. Para participar do Desenrola Rural, o agricultor ou agricultora familiar deve procurar o banco ou instituição financeira onde contratou o financiamento. Também é possível buscar atendimento nos pontos de apoio de sindicatos, cooperativas ou entidades credenciadas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. O governo federal calcula que em 2025 mais de 30 milhões e meio de beneficiários do INSS validaram a prova de vida, procedimento anual que garante a continuidade dos repasses previdenciários. O número corresponde a 90% dos que precisam fazer o procedimento de comprovação de vida para garantir a continuidade dos benefícios. A verificação costuma ser feita por meio de cruzamento de dados oficiais, o que possibilita a maioria dos beneficiários não ser necessária a ida ao banco ou mesmo o acesso ao Meu INSS para manter o benefício ativo. No caso de beneficiários não localizados pelo sistema automático, uma notificação exclusiva é enviada pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. O governo alerta que há golpistas tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas ameaçando o corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos. O INSS não liga pedindo a realização de prova de vida nem envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos ameaçando bloqueio imediato de benefício. Também não envia servidores às residências dos beneficiários para recolher documentos ou para fazer o procedimento de comprovação de vida. CNI avalia que medidas contra o tarifaço dão alívio à indústria. Quem vai trazer os detalhes é Eduardo Kovaleski. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, avaliou como positivas as medidas anunciadas pelo governo federal para mitigar os impactos do aumento de 50% nas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, o pacote atende demandas históricas da indústria e preserva a prioridade da negociação com o país norte-americano, sem descartar novas ações. Ele destacou que as iniciativas darão fôlego ao setor, que enfrenta um cenário global desafiador. Então, se nós temos já a disposição do governo de identificando setores que ainda não foram contemplados ou problemas que ainda não foram identificados, medidas novas poderão ser tomadas. Isso é fundamental. E o que nós temos que ter cuidado é que as medidas atinjam a quem precisa na dose do que precisa, para que a gente possa ter esse movimento contínuo e que dure o menos possível. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, dia 13, no Palácio do Planalto, durante a apresentação do Plano Brasil Soberano, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de lideranças do Legislativo. Entre as medidas estão linha especial de crédito de até 30 bilhões de reais, adiamento de tributos federais por 2 meses e elevação das alíquotas do Reintegra de até 6% para micro e pequenas empresas e 3,1% para médias e grandes. O plano inclui ainda a prorrogação do prazo de exportações no regime de drawback, fortalecimento do Fundo de Garantia à Exportação e estímulo a novos acordos bilaterais, como afirmou Alban. Outro fator que também deixou claro aqui hoje, que nós solicitamos, é que temos que exacerbar ao máximo possível novos acordos bilaterais, de preferência com o Mercosul, mas não necessariamente com o Mercosul, para que nós possamos sim ter essa abertura de mercado, podemos continuar trabalhando no custo do Brasil, podemos trabalhar na realidade dos nossos juros, que não permitem ser uma competitividade, e tantos outros itens. A CNI acredita que o Congresso dará prioridade à medida provisória necessária para viabilizar as ações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Para 7h17, já mais o intervalo aqui no Jornal Verde Vale, com destaque para as notícias locais, também para a sua participação. E antes, aquele recado para você, dona de casa, acabou o gás aí na sua casa, anote o telefone do Gás Rocha Farias, 3661-2002, o melhor atendimento e, claro, eles atendem inclusive domingos e feriados. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e muito mais para o seu veículo. Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente e muito mais lá no centro de Mineiros. A Casa das Iscas você encontra de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão e autorizada em vendas de armas e munições.
7h18, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais e também, claro, a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso WhatsApp 996236881, 996236881. É o canal direto para você estar interligado conosco aqui no estúdio ao vivo, trazendo aí a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, enfim, para que as autoridades competentes e constituídas possam resolver o problema da sua comunidade, do seu bairro. Já a gente volta, logo após o intervalo, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil enviará ao governo Donald Trump a resposta sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. O documento será protocolado pela Embaixada Brasileira em Washington. Em 15 de julho, quando iniciou a investigação, o governo americano acusou o Brasil de cometer práticas desleais prejudicando a economia local. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. Conforme o Itamaraty, uma força-tarefa formada por vários órgãos foi criada para elaborar a resposta ao governo americano no contexto da investigação comercial conduzida pelo Escritório de Representantes do Comércio dos Estados Unidos. Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre uma parte de produtos brasileiros vendidos ao mercado norte-americano, a exemplo da carne bovina e do café. Outros produtos inicialmente taxados acabaram entrando numa lista de exceções, definida pelo próprio governo americano, exemplo do suco de laranja e de derivados do aço. Trump tem dito que a relação comercial com o Brasil é deficitária para os Estados Unidos. Na verdade, os americanos, segundo os brasileiros, exportam mais para o Brasil do que importam em valor agregado. Cálculos do governo brasileiro, segundo o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, estimam que nos últimos 15 anos o saldo da balança comercial foi positivo para os Estados Unidos, em mais de 400 bilhões de dólares. E a partir desta semana, um novo veranico vai se instalar sobre o Brasil. Com isso, depois de um frio intenso, as temperaturas voltam a subir. A expectativa de máximas perto de 30 graus pelo país. Em algumas capitais, como Cuiabá, as máximas vão chegar a 40 graus. Segundo os meteorologistas, ele ganha força a partir de hoje, terça-feira, quando o calor deve se espalhar pelo centro-oeste, sudeste e até por áreas do sul. A expectativa é de temperaturas acima da média de agosto e, por consequência, um ar ainda mais seco do que o visto nos últimos dias. Veranicos são períodos de mais de 4 dias quentes durante o inverno ou outono. São dias de temperatura acima da média, tempo seco e pouca chuva. Esses eventos não necessariamente configuram ondas de calor. Entre hoje e amanhã, o calor se intensifica aqui no centro-oeste, no interior do sudeste e no norte do Paraná, com máximas que podem ultrapassar 35 graus em várias áreas. Cuiabá, no Mato Grosso, como dissemos, tem previsão de chegar aos 40 graus no pico do fenômeno, enquanto que São Paulo e Belo Horizonte devem registrar tardes acima dos 30 graus. O Bolsa Família de agosto já pode ser sacado por parte dos beneficiários. Quem vai trazer os detalhes é Solimar Luz. Já está disponível para saque o pagamento de agosto do Bolsa Família. Ao todo, cerca de 19 milhões de famílias receberão o benefício neste mês. O calendário é feito de forma escalonada e seguirá até o dia 29. Recebem nesta segunda-feira os beneficiários com NIS, número de inscrição social, de final 1. Beneficiários de todo o estado do Rio Grande do Sul e de alguns municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe recebem nesta segunda-feira, independentemente do NIS, em razão de decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas. O auxílio gás também será pago nesta segunda às famílias que fazem parte do CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS final 1. Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia cerca de 5 milhões de famílias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. 2 jovens morreram em um acidente na GO 206 em Quirinópolis, foi o que informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como José Antônio Barbosa Neto, 23 anos, e José Guilherme Montalvão Cerqueira, 19 anos. O acidente aconteceu no Jardim Planalto, na madrugada deste domingo. A Polícia Militar informou que o veículo perdeu o controle, capotou e saiu da pista. O nome do motorista não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros informou ainda que, quando a equipe chegou ao local do acidente, 4 vítimas foram encontradas no local, sendo 2 atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O subsecretário de Saúde de Quirinópolis, Lúcio Rodrigues, informou que as 2 vítimas que sobreviveram ao acidente foram atendidas no Hospital Municipal de Quirinópolis, mas não chegaram a ficar internadas. As 2 vítimas são do sexo masculino e tinha suspeita de fratura, um no ombro e outro no joelho, mas não foram identificadas as fraturas no exame de raio-x. Os bombeiros e a Polícia Civil não souberam informar quem era o condutor do veículo. A Polícia Civil informou que o acidente está sendo investigado pela Delegacia de Quirinópolis. O Ministério Público Goiano, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Séries, ofereceu denúncia contra um casal de namorados que realizou um aborto e causou a morte de uma estudante de 20 anos em um motel da cidade de Séries. Os 2 foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado. Gabriela Patrícia de Jesus Silva, que engravidou após um breve relacionamento com um dentista, foi levada ao local por ele e pela atual namorada dele, que era técnica de enfermagem, para fazer um aborto ilegal no dia 1º de agosto desse ano, com consentimento da vítima. A denúncia foi oferecida pela promotora Bárbara Olávia Scarpelli e, segundo ela, o casal realizou o procedimento no quarto de um motel em Séries, utilizando uma substância de forma inadequada e perigosa. O medicamento, adquirido em cápsulas para uso oral, foi diluído em soro fisiológico e administrado por via intravenosa na vítima, método que é contraindicado, considerado de alto risco por conta das complicações que pode causar. Entre elas estão o choque anafilático, arritmias cardíacas, hemorragia e até mesmo a morte. Período de estiagem afeta nível dos rios e favorece as queimadas aqui em Goiás, infelizmente. Quem traz os detalhes dessas perspectivas é Leandra Matos. A estiagem prolongada deve continuar afetando o clima em Goiás, com efeitos na umidade do ar e no nível dos rios. Em Nova Crixás, o Rio Araguaia está no nível mínimo histórico para o mês de agosto. O rio Meia-Ponte, que corta cidades como Goiânia e Itumbiara, está com volume abaixo da média. Na cidade de Goiás, o Rio Vermelho também já apresenta nível reduzido. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, André Amorim, explica que esse período sem chuvas requer cuidados com o uso da água e as queimadas. Então, nós estamos em nível de alerta para a umidade relativa do ar. Temos também que ter um cuidado especial com nossos recursos hídricos por conta dos baixos níveis e vazões dos nossos mananciais, que é normal para esse período. Só que, como nós estamos vivenciando secas, né, e chuvas muito irregulares, essa situação pode ficar um pouco mais, de uma maneira mais agravada. Então, vamos ficar atento com isso. E, por fim, também, evitar as queimadas aqui no estado de Goiás, já que temos um decreto governamental proibindo isso, e também para não prejudicar a nossa qualidade do ar. A previsão é que esse cenário se mantenha enquanto as chuvas não voltarem ao estado. Nas regiões leste e sul, o período de estiagem já passa dos 3 meses. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. Retornos e ausência marcam a próxima data FIFA da seleção brasileira, em especial envolvendo o Real Madrid. Carlo Ancelotti enviou no último fim de semana a pré-convocação para os clubes envolvidos, seguindo o protocolo da FIFA. Ficou decidido que Vini Júnior terá descanso, enquanto Rodrigo e Éder Militão voltam ao radar do treinador italiano. Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro. A seleção se apresenta em 1º de setembro na Granja Comari, em Teresópolis, e encara o Chile, dia 4 às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. A última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia em El Alto, às 20h30, horário de Brasília. O futebol brasileiro fechou 2024 com uma dívida acumulada de mais de 20 bilhões de reais. O topo do ranking está com o Corinthians, com passivo de 2,4 bilhões de reais no ano passado.
O Flamengo liderou a lista das maiores receitas e o Botafogo foi o clube que teve o maior déficit financeiro da temporada. O Glorioso foi o último entre as principais equipes do país a apresentar o balanço financeiro no último dia 8. A publicação deveria ter sido feita até o final de abril, segundo a Lei Geral do Esporte, para os clubes que aderiram ao Profut. Das 24 equipes analisadas, apenas 3 tiveram uma geração de receita bruta bilionária, sendo o Flamengo primeiro desse ranking com proventos totais de 1,3 bilhão de reais, seguido pelo Palmeiras com 1,2 bilhão e o Corinthians com 1,1 bilhão de reais. Todas as receitas representam recordes históricos para os respectivos clubes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. Mesmo com o recorde previsto nas exportações brasileiras de soja, o estoque de passagem da safra 24/25 deve atingir 3,9 milhões de toneladas, mais de 4 vezes o volume final da temporada anterior. Esse cenário limita a alta dos preços nacionais. De outubro de 2024 a setembro de 2025, os embarques brasileiros seguem estimados pelo Departamento Americano em 102 milhões de toneladas. O esmagamento está previsto em 57 milhões de toneladas. Já a Conab projeta exportações de 106,3 milhões de toneladas e esmagamento de 57 milhões de toneladas na safra de janeiro a dezembro deste ano, ambos recordes. Além do volume recorde de embarques, o Brasil continua liderando a produção global de soja, com quase 170 milhões de toneladas colhidas nessa temporada. O departamento americano estima 169 milhões de toneladas, enquanto a Conab projeta 169,66 milhões.